Quem é? Senador, sugestão número 1, de 2018. Cumpra-se o artigo 37 da Constituição Federal, garantia de database aos servidores públicos. Autoria do programa E-Cidadania, relatoria do senador Hélio José. Com a palavra o senador Hélio José para a leitura do relatório. Item número 18. Sugestão número 1. Relatório. Vem ao exame desta comissão, na forma do artigo 102 e inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, da Resolução número 19, do 27 de novembro de 2015, que regulamenta o programa E-Cidadania e sugestões. Número 1 de 2015, originária da ideia legislativa número 87.938 do programa e-Portal E-Cidadania, criado pelo ato da mesa número 3 de 2017, apresentado pela cidadã Jaciva Correia, em 16 de agosto de 2017, para que se cumpra o artigo 37 da Constituição Federal, garantia de database aos servidores públicos. Segundo a autora da ideia legislativa no Brasil, a database é cumprida pelo setor privado e a inexistência da regulamentação para os servidores públicos corrói salários, congela benefícios, precariza a condição e serviço prestado. Informa ainda que aos trabalhadores do serviço público a database é garantida pelo artigo 37 da Constituição Federal. No dia 7 de dezembro de 2017, a ideia legislativa sobre o exame alcançou mais de 20 mil apoios e foi transformada em sugestão na forma da citada resolução número 19 de 2015. Da análise, de acordo com o parágrafo único do artigo 102E do RISF, compete a esta comissão opinar sobre a conveniência de transformar a sugestão sobre exame em proposição legislativa. Está totalmente correta a autora do presente ideia legislativa ao afirmar que a Carta Magna já estabelece a obrigação de existir uma revisão geral de remuneração dos servidores públicos, o que equivale à chamada database para os trabalhadores da iniciativa privada. A matéria está prevista na Constituição, na parte final do inciso 10 do artigo 37, que na redação dada pela Emenda Constitucional 19 de 1998 determina, artigo 37, inciso 10, a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39, somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privada em cada caso, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Há, entretanto, um equívoco parcial na sua afirmação de que a matéria carece de regulamentação. Efetivamente, no âmbito da União, que é o que nos interessa aqui, uma vez que para os demais entes federados o tema é de sua competência, tendo em vista a respectiva autonomia, o dispositivo foi disciplinado pela Lei número 10.331, de 18 de dezembro de 2001, que regulamenta o inciso 10 do artigo 37 da Constituição, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos poderes executivos, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, que prevê a seguinte: artigo 1º, as remunerações e os subsídios dos servidores públicos dos poderes executivos, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, serão revistos na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição no mês de janeiro, sem distinção de índice, extensivo aos proventos da inatividade e às pensões. Artigo 2º. A revisão geral anual do que trata o artigo 1º observará as seguintes condições. Inciso 1. A autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Inciso 2. Definição do índice em lei específica. Inciso 3. Previsão do montante de respectiva despesa e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual. Inciso 4.
comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os compromissos relativos ao investimento e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. Artigo 5. Compatibilidade com a evolução nominal e real da remuneração no mercado de trabalho. Artigo 7º. Atendimento aos limites para despesas com o pessoal de que trata o artigo 169 da Constituição, a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Vale comentar, nesse ponto, que o diploma legal foi editado como resultado da decisão do Supremo Tribunal Federal, na ação direta de inconstitucionalidade número 2061, ajuizado em 16 de setembro de 1999 pelo Partido dos Trabalhadores e o Democrático Trabalhista PDT, relatado pelo ilustre ministro Ilmar Galvão e julgado em 25 de abril de 2001, cujo acordo é assim emendado. Ação direta de constitucionalidade, de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 37, 10º da Constituição Federal. Redação da EC número 19, de 4 de junho de 1998. Norma constitucional que impõe ao presidente da República o dever de desencadear o processo de elaboração da Lei Anual de Revisão Geral da Remuneração dos Servidores da União, previsto no dispositivo constitucional, em destaque da qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A da Constituição Federal, mora que, no caso, se tem por verificada, quando a observância do preceito constitucional desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros 12 meses da data da edição da referida emenda constitucional 1998, não se compreende a providência nas atribuições de natureza administrativa do chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação no caso da norma do artigo 103, parágrafo 2º, in fine, em que prevê a fixação de prazo para o mister, procedência parcial da ação. A Lei número 10.331 de 2001 foi cumprida, pelo menos do ponto de vista formal, nos anos 2002 e 2003. O índice de revisão do ano 2002 foi estabelecida no próprio diploma legal, cujo artigo 5 determina que, para o exercício de 2002, o índice de revisão geral das remunerações e subsídio dos servidores públicos federais será de 3,5%. Para o ano de 2003, a matéria foi objeto, com certo atraso, da Lei número 10.697, de 2 de julho de 2003, que dispõe sobre a revisão geral e anual das remunerações e subsídios dos servidores públicos federais dos poderes executivos, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais de que trata a Lei 10.331, de 18 de dezembro de 2001, referente ao ano 2003, que estabeleceu que fica reajustadas em 1% a partir de 1º de janeiro de 2003, as remunerações e o subsídio dos servidores públicos dos poderes executivos, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais. Para o ano de 2004, não houve qualquer iniciativa por parte do Poder Executivo sobre a revisão geral. Naquele ano, o Partido Social Democrático Brasileiro, o PSDB, implementou no dia 14 de setembro a ação direta de inconstitucionalidade número 3.303 contra esse fato. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento ocorrido em 27 de setembro de 2006, que entendeu, na forma do voto do relator, ministro Carlos Brito, que a mora não tinha chegado a se consumar, quando do protocolamento da ação, o respectivo acordo tem a seguinte ementa: constitucional, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61, combinado com o inciso 10 do artigo 37, todos a Constituição Federal de 1978, mora do chefe do Poder Executivo Federal, que não chegou a se consumar. A ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em 14 de nove de 2004, quando ainda restavam 3 meses para a Presidência da República exercitar o seu dever de propositura da Lei de Revisão Geral, artigo 1º da Lei Federal número 11.331 de 2001,
ação julgada improcedente, dado que prematuramente ajuizada. Para o ano de 2005, o Presidente da República enviou o projeto de lei número 4.825 de 2005, que dispõe sobre a revisão geral e anual da remuneração e de subsídio dos servidores públicos federais dos poderes executivo, legislativo, judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais, que trata o artigo 37, inciso 10 da Constituição, referente a 2005. A proposição estabelece que ficam reajustadas em 0,1% a partir de 1º de janeiro de 2005 a remuneração e o subsídio dos servidores públicos, dos poderes executivo, legislativo e judiciário da União, das autarquias e fundações públicas federais. Lido na Câmara dos Deputados no dia 28 de fevereiro de 2005, o projeto foi despachado ao exame da Comissão de Trabalho, da Administração e Serviços Públicos, de Finanças, Tributação e de Constituição, Justiça e Cidadania. No dia 8 de agosto de 2007, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos aprovou o parecer do relator, deputado Tarcísio Zimmermann, do PT do Rio Grande do Sul, favorável à matéria. Desde então, a proposição encontra-se na Constituição de Finanças e Tributação, aguardando parecer. Não houve iniciativa de reajuste geral para os servidores públicos em nenhum dos anos seguintes. Do exposto, verifica-se que, em sentido estrito, não há ausência de regulamentação na matéria. O que tem ocorrido é a omissão do Presidente da República em encaminhar o projeto de lei específico, que a cada ano define o índice de revisão dos servidores públicos, uma vez que se trata de proposição de sua iniciativa privativa, por força do que determina a linha A do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição. Efetivamente, a proposição com esse conteúdo não foi encaminhada ao Poder Legislativo no que se refere aos anos de 2004 e de 2006 até o corrente ano. Assim, se não há providência legislativa que possa ser tomada pelo Congresso Nacional especificamente na concessão da revisão geral, pode o Poder Legislativo avançar na busca de coibir a omissão do Poder Executivo em cumprir uma obrigação constitucional, já reconhecida pela nossa mais alta Corte de Justiça. Dessa forma, avançando ao encontro do que pretende a presente sugestão, estamos propondo a apresentação de um projeto de lei por esta comissão, tipificando como crime de responsabilidade do Presidente da República, dos governadores e dos prefeitos, a omissão no acompanhamento ao respectivo Poder Legislativo da revisão geral anual, que são obrigados por determinação do artigo 37, inciso 10 da Carta Magna. Do voto, senhora Presidente, do exposto na forma do artigo 102-E, parágrafo único, inciso 1 do RISP, votamos pela apresentação do projeto de lei do Senado que segue. Projeto de lei do Senado altera a lei número 1079, de 10 de abril de 1950, e o decreto-lei número 201, de 27 de fevereiro de 1967, para tipificar como crime de responsabilidade a omissão ao envio ao Poder Legislativo de proposta de revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos agentes públicos. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º, o artigo 9 da Lei número 1979, de 10 de abril de 1950, passa a vigorar, acrescido da seguinte número 8. Número 8. Não enviar ao Poder Legislativo a proposta de revisão geral anual de remuneração e do subsídio dos agentes públicos de que trata o inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 2º. O artigo 4º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967, passa a vigorar, acrescido do seguinte inciso 11 do artigo 4º. Inciso 11. Não enviar ao Poder Legislativo a proposta de revisão geral anual de remuneração e do subsídio dos agentes públicos de que trata o inciso 10 do caput do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da publicação. Sala das Comissões, presidente, relator, senador Hélio José. Quero citar, se eu fiz questão de ler o relatório na íntegra com tranquilidade,
Trata-se de uma questão importante, nobre presidente, para os servidores públicos do Brasil, né? Aonde não podemos mais permitir essa omissão contínua de não apresentar realmente uma proposta de reajuste para os servidores conforme as inflações e os índices de perda salarial contínua. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senador Hélio. Em discussão, o relatório. Senadora, peço não, vista. Senadora Marta Suplicy pede vistas do relatório. Vista concedida, senadora Marta. Vamos aos itens... É possível pedir vista coletiva, senhora? Deve. Pois é, para a gente agilizar o expediente. Obrigado, Marta. Vista coletiva Vista assegurada, coletiva, né, presidente? então. Vista coletiva concedida. Item 13. Sugestão número 18, não terminativo. Cumpra-se o artigo 37 da Constituição Federal, garantindo de database aos servidores públicos. Autoria, Programa e-Cidadania. Relator, senador Hélio José. O relatório já foi lido em 25 de 4 de 2018 por Vossa Excelência, concluindo favoravelmente a sugestão na forma do projeto de lei do Senado que apresenta. Em seguida, como foi concedido vista coletiva, a matéria agora será votada. Se Vossa Excelência quiser sintetizar, eu diria, senador, para que a gente possa aprovar, né? A gente apareça algum malandro e querer mais um obstáculo. Senhor presidente. Falando no bom sentido, né? Claro, Cada um claro, contestar. claro. Essa matéria é de cunho fundamental para os servidores públicos do Brasil. Eu também acho. Por isso Ela é de cunho fundamental, ela garante um direito que várias outras categorias têm, que é o direito à sua database, o direito à correção salarial, o direito de recuperar as perdas inflacionárias. Então, o projeto já se justifica por si próprio. Então, a minha exposição é pela aprovação do projeto, igual já foi lido, e a imediato encaminhamento dele para as próximas comissões ou para o plenário. Muito obrigado. Parabéns, senador Hélio José. Vossa Excelência tem um compromisso enorme com os servidores públicos, como nós também temos, e acho que mais do que justo essa iniciativa do programa e-Cidadania, que quer só garantir que tem que ter database para os servidores públicos. Vossa Excelência que é servidor público. Por isso, eu assino embaixo do seu relatório. Obrigado. E vamos de imediato ao voto. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório do senador Hélio José, favorável à sugestão na forma do projeto de lei do Senado que apresenta. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir o parecer da CDH favorável à sugestão na forma do projeto de lei apresentado nessa comissão e relatado pelo senador Hélio José. A matéria passa a tramitar como proposição de autoria desta comissão.